Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a esposa Eleusa Cristina, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia. Gratidão a todos os internautas que têm feito os comentários, têm compartilhado os vídeos, têm dado seus likes, né? E hoje eu vou estar trazendo um assunto muito interessante, a pedido de muitos internautas. Não vou dar nome dos internautas hoje no vídeo, que me fizeram essa pergunta porque foram muitos. Apesar de muitos já terem respostas, mas existem outros que ainda não têm respostas. E eu vou estar trazendo dentro da lógica, tá? Dentro da lógica, mesmo sabendo que a Bíblia tem muitos erros, né, de tradução e contradições bíblicas, né? Existem estudos aí que já apresentam mais de 2.000 contradições bíblicas. Mas isso é porque um apóstolo ou um profeta, ou um homem ou uma mulher tinha uma visão, a mesma visão, tipo, vou dar um exemplo, vamos supor que Maria e Marta viram um homem correndo ali na esquina. Inclusive isso a gente aprende no seminário, né? Então, viu um homem correndo. A Maria vai dar a versão dela de o que ela viu e como viu. Viram a mesma coisa, só que de forma diferente. Cada uma teve uma visão diferente. Marta já vai falar diferente de Maria. Vai falar, o homem estava com uma camisa branca e tinha, um exemplo, uma gravata. Maria vai falar, não, eu vi só ele de camisa branca, eu não vi ele de gravata. Aí Maria vai falar, e qual era a cor da gravata? Ela vai falar preta. Ela vai falar, eu já vi marrom. Tá me entendendo? Isso daí faz parte, mas enxergar a mesma coisa. Só que existem coisas grotescas, tá? Mas esse não é o assunto. Eu vou gravar um outro dia, eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou trazer as contradições bíblicas, tá? Eu já tenho material para isso. É questão de pesquisar a Bíblia. Você ler, pesquisar e fazer comparações. Mas eu queria agradecer a Geisa Santas pelo comentário. Pastor, vem visitar minha igreja. Se o senhor quiser, pode falar até na rádio. Amém. Quem sabe de repente a gente aparece aí, né, Geisa? Um beijo no coração e no espírito da Geisa, tá? Porque nós somos o ser espiritual. Só estamos no corpo físico, né? Eu quero agradecer também a COLEG, a Confraria de Líderes Evangélicos, tá? Que me fizeram o convite. Vai ter um café da manhã de pastores, agora no sábado de manhã, né? E eu não vou poder participar, porque sábado eu vou fazer um churrasquinho aqui em casa. Eu vou estar fazendo um churrasquinho, né? E a esposa já até comprou as coisas já, a Eleusa. E eu vou estar fazendo um churrasquinho aqui em casa, vou fazer a festa, vou comemorar os meus 47 anos que eu fiz dia 15 de fevereiro. Lembrando que hoje é dia 19 de fevereiro de 2019. O vídeo que eu gravei anterior, se eu não me engano, foi ontem, dia 18, eu apresentei que já chegaram mais de 18 milhões de novas gerações no planeta, como prova de que a vida continua, como prova de que aqui é uma passagem, e ao mesmo tempo partiram já alguns milhões também. Chega a turma nova e sai turma também. Não vou dizer velha, né? Cada um, não existe velhice para a eternidade. Todos nós somos iguais. É um vocabulário que a gente tem, a forma de dizer que o espírito velho e tal, mas somos todos irmãos, todos iguais. É claro que existem espíritos que, devido a tantas existências, né, vividas em corpos físicos, que é o veículo do espírito, né? O corpo é o veículo, isso é lógico, né? Por isso que Salomão fala, o espírito volta a Deus e o corpo ao pó. O corpo é o veículo do espírito que veio à Terra, cumpriu sua missão, cada um vem com um propósito, e quando ele termina o propósito dele, a missão dele, ele tem que voltar para contar a sua experiência, o que ele aprendeu, o que ele viveu aqui, tá? Mas hoje eu queria agradecer a Geisa aí, tá, pelo comentário, e os demais também que fizeram comentários, né? São muitos comentários, eu não vou falar todos, né? Quero agradecer o Juliano também, ao João Frazão,
né? O Juliano botou aqui, gratidão, pastor, quanto amor, quanta paz, que sabedoria, né? Maravilhosa. O Senhor tem superado. Não, nós temos se superados, nós aprendemos uns com os outros. Não existe ninguém melhor que ninguém. A questão é que nós aprendemos, nós estudamos e buscamos juntos e aprendemos uns com os outros. Não é verdade? Mas hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito interessante. Eu vou estar falando sobre... Deixa eu ver aqui a pergunta que as pessoas têm feito. Jesus morreu pelos meus pecados? A pergunta é essa. Jesus, ele morreu pelos meus pecados, pastor? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas antes de ver o que a Bíblia diz, eu vou trazer, tá, um relato de dois teólogos conhecidos no mundo, inclusive na Europa, e católicos. Olha o que eles falam no relato, tá? Mas antes eu vou ler aqui um tópico que eu preparei para vocês. Tenho recebido inúmeros contatos de irmãos que estão despertando. Isso daí vocês têm visto nos meus vídeos, né? Inúmeros contatos de irmãos que estão despertando para as verdades e como acompanham o meu canal, aonde procuro trazer assuntos e respostas com lógica e que tenha sentido. Essa é uma pergunta muito frequente, mediante ao despertar da consciência das pessoas. Então decidi escrever sobre o assunto, coletando informações de várias pessoas que estudam também sobre o mesmo assunto, de preferência trazendo a lógica e que tenha sentido, tá? Então, vamos lá. Alberto Maggi, ele é biblista italiano, frade da Ordem dos Servos de Maria, estudou nas pontifícias faculdades teológicas Marianum e Gregoriana de Roma e na Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, Israel. É autor de diversos livros, como A Loucura de Deus, O Cristo de João e Nossa Senhora dos Heréticos. Tá. Francisco Cornélio é sacerdote, já é outro escritor, sacerdote biblista brasileiro, é professor do curso de teologia da Faculdade Diocesana de Mossoró, Rio Grande do Norte, lá do Nordeste. Fez seu bacharelado no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum em Roma. Atualmente está em Roma novamente, né? Está em Roma novamente, para o doutorado no Angelicum, Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, onde fez o seu mestrado. Os evangelhos são claríssimos, então eles vêm trazendo o relato deles. São dois teólogos católicos, fora outros teólogos de várias denominações, religiões e filosofias que tem. Eu poderia colocar aqui, mas senão o vídeo ficaria enorme, tá? Então a intenção não é essa. A intenção é resumir tudo para o vídeo ficar resumido e abrir a sua consciência, expandir a sua consciência, tá? Os evangelhos são claríssimos, eles dizem. Jesus morreu, olha aqui o que eles falam. Jesus morreu porque confrontou o templo, confrontou a religiosidade, tá? Um sistema de dominação e exploração dos pobres de Israel na época. Jesus não inaugurou tempo da culpa, mas o da misericórdia.
e o da vida plena para os pobres. A íntegra do artigo a seguir. Então vamos lá. No entanto, basta ler os evangelhos para ver que as coisas são diferentes. Jesus foi assassinado pelos interesses da casta sacerdotal no poder na época, aterrorizada pelo medo de perder o domínio sobre o povo. Aterrorizada e perder o domínio sobre o povo. E, sobretudo, deve ver desaparecer a riqueza acumulada às custas da fé das pessoas da época. Tá? Vamos lá ver mais o que eles dizem. Depois eu vou dar meu ponto de vista, vou acrescentar. Tá? A morte de Jesus não se deve apenas a um problema teológico, mas econômico. O Cristo não era um perigo para a teologia. No judaísmo havia muitas correntes espirituais que competiam entre si, mas que eram toleradas pelas autoridades. Mas para a economia, o crime pelo qual Jesus foi eliminado foi ter apresentado um Deus completamente diferente daquele apresentado pelos religiosos da época. Um pai que nunca pede a filhos, mas que sempre dá. Olha só. Olha o que eles apresentaram aqui, esses teólogos. Que Jesus ele veio ao mundo, eu sempre falo isso nos vídeos. Ele não veio apresentar um Deus que pede, mas um Deus que dá. Por isso que Jesus ele fala o quê? De graça vocês receberem, de graça vocês têm que dar. Nada de dinheiro, não tem que envolver dinheiro nenhum. Dízimo, oferta, nada disso. Tudo gratuitamente. Outro detalhe. Então eles estão mostrando aqui por que Jesus foi morto. Jesus foi assassinado. A próspera economia do Templo de Jerusalém da época, que o tornava o banco mais forte em todo o Oriente Médio, era sustentada pelo quê? Pelos impostos, ofertas e dízimos. E, acima de tudo, pelos rituais para obter, mediante pagamento, o perdão de Deus. Era todo um comércio de animais, de peles, de ofertas em dinheiro, frutos, grão, tudo para a honra de Deus. E os bolsos dos sacerdotes, ó. O que é sacerdote hoje? Pastor, presbíteros, bispos, apóstolos. Nunca saturados. Cães vorazes desconhece a sociedade. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura a vantagem própria. Isaías, capítulo 56, versículo 11. Quando os escribas, a mais alta autoridade teológica no país, considerando o ensinamento infalível da lei, vem Jesus perdoar os pecados a um paralítico. Imediatamente sentenciam: este homem está blasfemando. Quer dizer, Jesus veio fazer uma caridade, um amor a um paralítico, que eles cobravam para ser curado. É o lencinho, é isso, é aquilo. Hoje em dia é isso. É a oferta, é o dízimo. Sabemos que o dízimo era usado só na tribo de Levi. E só foi implantado porque estavam roubando o dinheiro que entrava. As outras tribos não pediam dízimo. E Jesus veio trazer um novo testamento. Por isso que Jesus não pediu dízimo. Me mostra nos evangelhos aonde Jesus pede dízimo. Fogem quando toca nesse assunto. Conversa com pastores a respeito. Não, eu queria entender por que Jesus não pediu. Ah, mas porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de... Não, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá me entendendo?
Quando Jesus estava falando isso, é porque estavam querendo pegar Jesus. Estavam querendo, de alguma forma, arrumar um jeito de sacrificar ele. E arrumaram. Arrumaram uma forma injusta, ilegal, e conseguiram. Porque Deus, ele não quer o seu dinheiro. Foi o que Jesus veio trazer. E esses teólogos aqui foram até corajosos em colocar esse artigo no blog deles. Que esse blog está correndo o mundo, esse artigo deles. Está correndo o mundo inteiro, né? Então ele diz aqui: e os blasfemos devem ser mortos. Levítico, aí eles usaram a lei de Moisés. Levítico 24, 11 e 14. Eles estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. E aí quiseram usar a lei de Moisés para matar. Aí é onde entra. E amar o próximo e a Deus como a você mesmo. Cadê a prática do amor? Não estava nos mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. E eles estavam querendo sacrificar Jesus. Assassinar Jesus. Porque Jesus estava demonstrando que não precisava o paralítico e ninguém utilizar de ofertas para receber uma bênção de Deus. Não precisava de dinheiro para isso. E aquilo ali já estava incomodando. Por quê? Porque eles usufruíam dessas ofertas, desses dízimos. A indignação dos escribas pode parecer uma defesa da ortodoxia, mas, na verdade, visa salvaguardar a economia. Para receber o perdão dos pecados, de fato, o pecador tinha que ir ao templo e oferecer que o tarifário das culpas prescrevia. De acordo com a categoria do pecado, listando detalhadamente quantas cabras, galinhas, pombos ou outras coisas se deveria oferecer em relação pela ofensa ao Senhor. E Jesus, pelo contrário, Jesus ele perdoava gratuitamente. Não cobrava nada. Incomodava e incomoda até hoje. Só que as pessoas estão despertando. Então vamos continuar analisando e vendo aqui. Sem convidar o perdoado a subir ao templo para levar sua oferta. Jesus não pedia isso. Ao contrário, Lucas capítulo 6, 37, Jesus ele fala: perdoai e sereis perdoado. Era só isso. Não pedia dinheiro, não pedia nada. Ele só pedia para perdoar. Poxa, você quer receber o perdão? Perdoa o seu irmão também. Troca um perdão pelo outro. É de fato o chocante anúncio de Jesus. Então naquela época Jesus estava incomodando, revoltando, como até hoje. Jesus está entre nós em espírito, não está no corpo, mas ele continua influenciando no mundo espiritual o despertamento para abrir a mente das pessoas e mostrar a elas que de graça recebe, de graça tem que dar. Não tem dinheiro, não tem nada disso. E as pessoas estão despertando. É por isso que está acontecendo esse despertamento espiritual nas pessoas. Começando a cobrar. Eu quero entender. Como eu tenho um amigo meu que se reuniu um grupo na igreja e chegaram até o pastor. Pastor, todo mundo aqui está de acordo que tem que ser tudo voluntário aqui. Não tem que ser mais nada cobrado, não. Ou a igreja se sustenta voluntariamente, ou vamos começar a fazer nossas reuniões em praças e tal. E ali eles fizeram um acordo, um amigo meu na igreja dele, lá em Jardim América, é assim. É tudo voluntariamente. Ele estava falando comigo: pastor, se não tiver como sustentar o templo, a gente vai para a rua, faz o culto na rua. Mas ninguém vai dar mais nada forçado. Já chegamos a esse acordo. É isso aí. A mensagem é essa, a verdade é essa. Doa que doer, mas está na Bíblia. E Jesus veio trazer isso. E incomoda, não incomoda? Aqueles que querem viver das suas fazendas, dos seus sítios, seus salários de 15 mil, 20 mil, 30 mil por mês, né? Quer sustentar o seu carro importado. Mas ele vive da obra. Mas Jesus também vivia da obra, mas é dessa forma. Nada forçado, tudo do coração, tudo voluntariamente. Então vamos continuar aqui. O que esses teólogos da Igreja Católica escreveram, e eu bato palma para eles.
Então eles ameaçaram desestabilizar, Jesus ameaçou desestabilizar toda a economia de Jerusalém. Para obter o perdão de Deus não havia mais necessidade ao templo. Opa! É outro detalhe, Jesus veio trazer um templo livre. Qual foi o templo que Jesus levantou? E aonde está na Bíblia que Jesus mandou levantar templo? E Jesus era o mestre. Aonde? Aonde se reuniu os apóstolos quando Jesus morreu? Se reuniu nas praças, nas casas, nas vielas, nos orfanatos, nos abrigos, em todo lugar não havia templo. E isso daí eles estavam vendo, caramba, esse homem daí vai destruir a gente. Temos que acabar, dar um jeito de parar ele. Então os sacerdotes da época estavam desesperados. Vamos ver? Analisar? Né? Não bastava perdoar para ser imediatamente perdoado. Para eles não tinha que ir ao templo, oferecer ofertas. O alarme cresceu. Os sumos sacerdotes, escribas, os fariseus e saduceus ficaram todos inquietos, sentiram o chão afundar sob seus pés. Estavam desesperados, como até hoje. Tem muitos aí desesperados. Tá me entendendo? Por isso está muito templo aí fechando, né? Que as pessoas estão despertando, estão acordando. Até que, em uma reunião dramática no Sinédrio, o mais alto órgão jurídico do país, o sumo sacerdote Caifás tomou a decisão. Jesus deve ser morto. Está incomodando, ele tem que ser morto. E não apenas ele, mas também todos os seus discípulos. Porque não era perigoso apenas para o Nazareno, mas a sua doutrina, o seu ensinamento era perigoso, né? E enquanto houvesse apenas um seguidor capaz de propagá-la, as autoridades não dormiriam tranquilos. Se deixarmos ele continuar, todos vão acreditar nele. João capítulo 11, 48. Você vai lá e você vai ver. Para convencer o Sinédrio da urgência de eliminar Jesus, Caifás não se referiu a temas teológicos, espirituais. Não sumo sacerdote, conhecia bem os seus. Então, brutalmente, pôs em jogo o que mais estava em seu coração, o interesse. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? João 11:50. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Então aqui os teólogos eles resumem. E as pessoas estão despertando, entende? Eu vou falar porque ele não morreu pelos nossos pecados. Vou mostrar dentro da Bíblia com lógica e que tenha sentido. E muito menos por ser essa a vontade de Deus. Essa não era a vontade de Deus. Tá? Essa não era a vontade de Deus. Mas pela ganância da instituição religiosa, capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses. Até mesmo o Filho de Deus. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Mateus capítulo 21, versículo 38. Depois você vai lá e você pode confirmar. O verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado, que o Senhor, em sua misericórdia, consegue apagar. Porque o pecado, Deus ele apaga. A sua misericórdia não é eterna? Deus vai lá e apaga. Ele sempre perdoa eternamente. Mas o interesse, a conveniência e a cobiça que tornam o ser espiritual que está num corpo humano, o ser, porque nós somos espíritos em corpos humanos, vivendo e aprendendo na escola terra. Então esse ser, quando entra no corpo humano, não consegue conduzir esse veículo. E a ganância, a ambição com a ganância, com o poder, faz com que o espírito que está no corpo, ele perca a direção desse veículo. E aí comete esses erros. São assassinatos, homicídios, ganância, ignorância, poder. E é isso que nós temos que manter o controle, o equilíbrio, quando nós estamos nesse corpo físico.
Nós temos que trabalhar isso, para que não haja esse desvio de conduta. De boa conduta para uma má conduta. Deixar de ser um homem de boa índole para ser um homem de má índole. Uma mulher de boa índole para ser uma mulher de má índole. Primeiro que o espírito não tem sexo. Ele está num corpo físico, vivendo e aprendendo numa escola. Então o que você tem se esforçado para isso? Para que haja uma diferença na sua vida. Para que você venha crescer, para que você venha evoluir, né? Então nós vamos ver alguns comentários, né? De algumas pessoas, de um debate que houve no grupo Guerreiros da Luz, que é um grupo que eu faço parte no WhatsApp, é um grupo muito bom, que são pessoas de várias religiões, filosofias, a gente troca assuntos sobre aquele determinado tema. E o tema foi esse: se Jesus morreu ou não pelos nossos pecados. Então, o Gleuton, ele fez o seguinte comentário: eu tenho comigo a certeza que Jesus veio com o único objetivo de despertar a compaixão no homem. Tem lógica, visto que a compaixão é o alicerce da palavra amor. O ato de amor mais fácil para o homem aprender é o quê? É a compaixão. Porque ela não exige responsabilidades, e sim um simples comover com a situação do próximo ou semelhante. Ele veio trazer uma mensagem de amor incondicional. O Gleuton aqui colocou. Contudo, sabendo do despreparo do homem para entender tal sentimento. Seu foco estava na compaixão. Sem compaixão não há respeito, não há caridade, não há fraternidade, não há paciência e serenidade. Aspectos muito mais complexos da palavra amor. Gratidão aí, o Gleuton, aí, por esse comentário bonito. E tem toda a lógica. E a Natália do Guerreiros também colocou, penso mesmo. A Edna também colocou, com certeza. Poderia relatar vários comentários, né? Porém, vou dar a minha avaliação sobre tudo que falaram com a própria Bíblia. Aqui já sou eu falando, tá? Em primeiro lugar, em parte nenhuma dos evangelhos, você irá encontrar Jesus declarando que ele veio morrer pelos nossos erros. Então, já é eu declarando aqui para você agora. Você não vai encontrar nos evangelhos o mestre em momento nenhum falando que veio morrer pelos seus pecados, tá? Como os teólogos falaram. E como o Gleuton também disse os demais aqui, tá? Outro detalhe. Segundo lugar, se Jesus morresse pelos nossos pecados, não existiria prestação de contas, tá? Se eu não devo porque alguém pagou por mim, então por que eu vou prestar conta? Se ele morreu pelos meus pecados, então eu não preciso pagar mais nada. Eu não devo mais nada. Um outro detalhe, se eu não devo mais nada, então eu estou livre. Se eu estou livre, eu posso voltar a pecar de novo, não é verdade? Olha só, uma coisa que não liga com a outra. Então eu posso matar, posso roubar, posso fazer um montão de delitos aí, cometer vários delitos. Posso fazer várias maledicências que morreu por mim, tá? Eu tô fazendo as maldades, tá tudo sendo apagado, porque já morreu pelo meu pecado. Então eu vou pecando e aquele pecado vai sendo eliminado. Não tem lógica, não tem sentido. Tá me entendendo? E você só consegue enxergar isso quando você dobra o seu joelho e pede: Senhor, me revela a tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é revelada. Eu quero saber a verdade. E ele te mostra o que está no oculto, te revela. Então não tem lógica. Entendeu? Segundo lugar, deste modo, agora Romanos capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Gênesis e Apocalipse. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo
Se já está falando na Bíblia que você vai prestar conta dos seus erros, dos seus pecados, do que você plantou, você vai colher, então já é mais uma prova de que ele não morreu pelos seus pecados. Ele morreu porque perseguiram ele, porque ele estava incomodando, estava desestabilizando toda a religião da época. Tá me entendendo? E aqui fala, cada um de nós dará conta de si mesmo, motivo de louvor, não de tropeço. Não porque nós erramos. Por que motivo de louvor? Porque a cada erro que cometemos, agora eu vou te falar no sentido espiritual, pelas experiências que eu tenho espiritual, tá? Lúcidas. Por que motivo de louvor? Porque a terra como escola, você erra, você vai prestar conta a Deus, como diz Salomão, o Espírito volta a Deus. Na prestação de conta a Deus, você não é condenado eternamente. Não existe uma condenação eterna, existe uma condenação sim, onde você vai passar um período num determinado lugar, que cada um dá um dá o nome de Hades, outro dá o nome de tormento, outro dá o nome de umbral, cada religião dá um nome, aonde aquelas consciências, espíritos, ou energias, ou seres, vão prestar conta, passar por um tempo, aprendendo e avaliando a oportunidade que tiveram aqui no corpo físico, na escola. E Deus, na sua infinita misericórdia, no dia e na hora certa, daqui a 200, 100 anos, 50 mil anos, aí nós não sabemos, só Deus sabe o tempo e a hora certa, quando aquele ser espiritual, ele reconhecer que ele precisa ter uma nova oportunidade, aí ele vai ter uma nova oportunidade e Deus vai dar a ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma oportunidade de ele ser regenerado. E a gente vai ver isso aqui, tá? Vamos lá. Para isso existem as novas existências. Por isso que ao homem, que é o corpo, é dado morrer uma vez só. O espírito é eterno. Entendeu? Então vamos ver. Terceiro lugar. Se vou a juízo após a morte é porque devo. Quer dizer, vou apresentar minha experiência física após o término que tive na terra. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. É o que eu expliquei. O espírito volta a Deus, que ele vai a juízo. E o corpo, que é o veículo dele, vai ao pó. Então aquela existência acabou. Porém, nada impede a ele, pela misericórdia que há de Deus, de ele ter uma nova existência. Os judeus já pregam isso há mais de 5.000 anos, tá? Há mais de 5.000 anos que os judeus eles já falam sobre esse assunto. Sem contar os indianos, asiáticos, chineses, japoneses, e hoje de 60% a 70% da população no mundo já fala sobre esse assunto. Agora vamos lá. Essa é mais uma prova que somos responsáveis pelos nossos atos cometidos. Ninguém pagou nossa dívida. Nós somos devedores e devemos se corrigir, aprender e evoluir. Quarto lugar, todos pecaram. Não é isso que a Bíblia fala? Vamos ver? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. É por isso que nós temos que se corrigir. Se pecamos, devemos. Se devemos, temos que pagar. Pagar significa corrigir.
como somos seres de luz vivendo experiências físicas, não tem como aprender, corrigir, ser perfeito em uma única existência. Como somos o espírito e não o homem, temos muito que aprender ainda. Mas de uma coisa é certa: Jesus não se esqueceu de falar que veio morrer pelos nossos pecados. Será que Jesus esqueceu de falar isso? Não, eu vim morrer pelos pecados de cada um. Então, se ele falasse isso, teríamos que tirar da Bíblia todos os versículos que dizem que nós temos que dar conta, prestar conta a Deus. Se ele falasse, teria que tirar todos esses versículos. Aí seriam mais contradições bíblicas além do que já tem. Então é uma questão de raciocínio, lógica e entender que cada um de nós temos que prestar contas ao Criador. Vamos lá. A responsabilidade é individual. Cada um dará conta de si. A finalidade de Jesus vir, eu fiz um resumo, foi de mostrar a verdade, o amor que o Gleuton falou, o perdão, a justiça com ordem, veio desmistificar os rótulos. Não levantou templo nenhum e nem mandou levantar. Não ensinou a fazer reunião de 2 horas, Jesus fez nada disso. Não pediu dízimo, não criou campanhas, tudo isso ele veio mostrar na prática. Jesus, o que veio pedir? Jesus trouxe um evangelho livre, aonde as famílias se amam sem religião, rótulos e etc. Prevalecendo o amor, isso incomodou na época e até os dias de hoje incomoda. E no mundo espiritual, isso não é tolerável aos seres espirituais. Tá? Agora eu estou falando como um ser espiritual. Nas minhas experiências fora do corpo, isso tudo é conversado entre nós no mundo espiritual. Quando eu estou lá vivendo as minhas experiências, que eu converso com os seres de luz, isso tudo é conversado entre nós. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo só está lembrando o que Salomão falou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos lá. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos? Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. O que Deus está falando aqui, Jesus fala, o que Jesus fala, né? O que Jesus veio trazer como mestre, nosso mestre, é o seguinte, está lá em Lucas capítulo 12, versículo 19 ao 21. Então eu vou te revelar a mensagem espiritual desse versículo. O que Jesus está falando aqui, o que você tem investido. Integridade. Você está preocupado com a tua casa, com o teu carro, com as coisas materiais? Enquanto deveria estar preocupado com outras coisas, porque você vai deixar esse mundo físico e vai voltar para prestar conta. O que você aprendeu lá na terra? Passou pela terra, a terra é a passagem. Toda hora chega e sai, chega e sai. O que tu aprendeu naquela escola lá? Ah, eu me preocupei com a minha casa, com o meu carro, com isso. Não, tudo bem, não tem problema. Mas além disso, o que você se preocupou mais? Ah, eu me preocupei em ser uma pessoa íntegra. Tudo bem.
Ah, não, mas eu tive casa, eu tive carro, eu investi muito nas coisas materiais, mas fui soberbo, fui avarento, fui vaidoso demais, eu fui ignorante, fui uma pessoa ruim, eu fazia maldade. Ah, é? Ah, fui mal educado, eu não tinha educação. Ah, é? Ah, então tá bom. Então vai para ali, para a esquerda. Essa passagem, o versículo, quer trazer isso. A revelação da mensagem é isso. A tua alma, o que tem para apresentar diante do Criador? Ah, não, foi uma pessoa amorosa, não fazia acepção de pessoa, estava sempre ajudando o próximo, não fazia discriminação, não era racista. Opa! Eu fui me lapidando, fui melhorando dia por dia, fui me aperfeiçoando. Opa! Vamos ver a nota dele de 0 a 10. Tirei um 7. Opa, coisa maravilhosa. Tá me entendendo? Então essa é a mensagem. Esse é o versículo. Mas vamos lá, outro versículo. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ele está falando com o espírito, com a alma. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Opa, então Jesus não morreu pelos seus pecados. Que se ele morresse pelos seus pecados, você não prestaria conta a Deus, não deve nada. Se eu pago a dívida de um amigo meu, ele não precisa ir lá ter que prestar conta. Porque eu paguei. Eu vou chegar para ele, ó, paguei tua dívida, não precisa ir lá não. Ó, eu paguei a tua dívida lá na Casa Bahia. Pô, valeu, Douglas, obrigado aí. Não precisa ir lá, eu já paguei. Para prestar conta de quê? Mas se a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse que vamos prestar conta, é sinal de cada um de nós tem que prestar conta ao Senhor. No grande dia, o grande dia é o quê? O corpo foi ao pó, acabou. O espírito volta a Deus para prestar conta. A essa hora tem um montão de gente saindo da terra. Já está indo para prestar conta. O que aprendeu na terra? Hã? O que tem feito de bom? Aí depois está lá no sofrimento igual aquele rico. Ah, deixa eu ir lá avisar meus irmãos. Eu estou sofrendo muito. Lembra do rico e o mendigo? O mendigo era mendigo, mas era um homem bom. Era um ser espiritual bom. Não roubava, não matava, não fazia nada disso. O tempo todo fazendo bem. Então ele foi para o paraíso. Já o rico não teve tanto poder e dinheiro, mas era soberbo, ignorante, só pensava nele, egoísta. Tá me entendendo? Por isso que nós temos que procurar se aperfeiçoar no dia a dia. Então vamos lá, mais um versículo. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Os mortos, a gente sabe que não existe morte. Aqui foi o linguajar, né, que Timóteo utilizou na época. Porque se nós somos o espírito, dentro da lógica, só estamos aqui para aprender, e após a nossa morte do corpo físico. Então ele diz aqui o morto, que ele quer dizer o espírito. Após a morte do corpo físico, o espírito que está no mundo espiritual, tanto aquele que está no corpo físico como o que está no mundo espiritual, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, finalizando, irmãos, resumindo tudo, cada um de nós dará contas a Deus. Cada um de nós prestará contas ao Criador. E como está a sua vida? Então saiba que Jesus, a missão dele, ele cumpriu. Ele foi até o final, ele sabia que ia acontecer isso com ele, mas libertou milhares de seres espirituais que ainda estavam presos às coisas terrenas, presos às coisas que não ajudam a evoluir, não te ajuda a você subir, não te ajuda a você olhar para o alto. Então Jesus veio nos libertar disso. Queres morar num reino de maravilha, num reino de paz,
de amor em comum, de uma paz em comum, incomparável a esta da terra, e quer transformar também a nova terra, seja um ser de luz, evoluído, se lapidando, melhorando dia após dia, não condenando, não julgando, mas procurando aprender, entender, se aperfeiçoando e principalmente investindo no amor, que o amor é a fonte de tudo. É ele que vai ampliar os seus horizontes. É ele que vai te ajudar a ultrapassar as barreiras. É ele que vai fazer você enxergar o além. É o amor. E enquanto eu estou por aqui, meu WhatsApp é 21 986 31 6630. No YouTube, o canal é Projeto Vitória Cristina e o outro canal Douglas Cavalcante. No Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, a página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página A Vida para Viver, página Fenômenos e página Morte Física. Mas as principais páginas é Livro Entre o Céu e a Terra e Projeto Vitória Cristina. Amados, você vai prestar conta a Deus. Essa hora já tem seres espirituais dando contas ao Criador, o Papai, a consciência maior, né? Já estão como prestando conta? Já são direcionados direto. Prestar conta, você já é direcionado direto para o lugar. O que você plantou é o que você vai colher do outro lado, numa outra dimensão diferente dessa, física. E para onde você vai? Você vai adormecer e quando acordar já está fora do corpo. Aonde? Num lugar de sofrimento, de treva, trevoso, que você procurou? Ou num lugar de luz, amor e paz em comum, sendo recebido por vários anjos, né? Ou seres espirituais, ou consciências, né? Que são energias. Aonde? Aonde você vai acordar agora? Independente da sua religião, que eu não trago mensagem religiosa. Que religião, para mim, é amar, não é rótulo, não é denominação. Religião, para mim, é ajudar o necessitado, igual o Tiago fala. Tiago fala isso lá, capítulo 1, versículo 27. Que é ajudar os necessitados, os que estão precisando. E agora? Aonde você vai acordar? Um beijo na sua alma, no seu espírito, tá? A alma são os sentimentos, emoções, né? Um beijo no coração. É claro que o coração vai voltar ao pó, né? Mas o coração espiritual. Tá bom, pessoal? Gratidão. Obrigado mais uma vez. E vamos investir na humildade, na simplicidade e crescendo sempre em graça. Um forte abraço. Shalom. Adonai.